Canal Futura me pediu uma série especial para falar sobre a pandemia da Covid-19. Então eu, direto aqui do meu home office, do meu isolamento social, vou entrar na internet, redes sociais, fazer videochamada para tentar explicar alguns conceitos como máscara, isolamento social, EAD, e nesse primeiro episódio vou falar sobre a história das pandemias. Confere aí. Posso? Sabe aquela sensação de que as nossas vidas nunca mais vão ser como antes? Pois é, a Covid-19 se espalhou pelo mundo em 2020, entrou nas nossas vidas e mudou tudo, em todos os aspectos possíveis. A doença foi classificada pela Organização Mundial da Saúde, a OMS, como uma pandemia no dia 11 de março do ano de 2020 e se tornou um dos maiores desafios que a humanidade já teve que enfrentar na história recente. Mas, apesar dos números estarrecedores, das notícias tristes e da vida dificílima que isso trouxe para todo mundo, lidar com uma doença que se espalha com proporções globais não é algo inédito e nem recente. Por incrível que pareça, a Covid-19 não é nem a única pandemia em curso no mundo hoje, sabia disso? Por exemplo, a AIDS, causada pelo vírus HIV, também é considerada uma pandemia e segue em curso desde 1981. Já tem alguns séculos que doenças infelizmente se repetem e se propagam por diversas partes do planeta. Mas antes de falar das pandemias do passado, vamos entender o que é exatamente uma pandemia. Bom, em uma escala de gravidade, a pandemia é o pior dos cenários. Um desastre zumbi, na ficção, claro, seria considerado uma pandemia. É quando uma doença se alastra por várias regiões e toma o planeta todo. Geralmente ela surge quando um agente infeccioso se espalha pelo mundo e as pessoas não são imunes a esse agente. No caso da Covid-19, esse agente é o coronavírus do tipo SARS-CoV-2. E essa situação catastrófica já aconteceu antes, não na forma de um apocalipse zumbi, claro, mas o mundo já passou por várias pandemias ao longo da história. A maior delas, e com certeza uma das mais famosas, talvez seja a da peste bubônica. Essa doença assolou a Europa no século XIV e se espalhou também pela Ásia e África, matando entre 75 milhões e 200 milhões de pessoas no mundo. Ela foi responsável por diminuir a população do planeta de 450 milhões de pessoas para 350 milhões. Isso equivale a mais ou menos 25% da população. Enfim, eu não sei, eu sou de humanas, desculpa. Segundo relatos, o vírus que causa varíola atormentou a humanidade por mais de 3.000 anos. Ramsés II, lá no Egito, a Rainha Maria II da Inglaterra e até o rei Luís XV da França são algumas das personalidades famosas que sofreram com a varíola. Graças à vacinação, a doença foi erradicada do mundo, mas só em 1980. Em 1889, a primeira pandemia registrada com detalhes foi justamente a gripe russa, que se espalhou por todo o Império Russo em apenas 2 semanas, e depois de um tempo foi registrada até aqui, na capital do Brasil da época, que era o Rio de Janeiro. Mais de 1 milhão de pessoas morreram com a gripe russa, que era causada por um tipo de vírus influenza A. Em 1918, veio a maior epidemia recente de gripe, e uma das maiores pandemias da história. Entre 40 e 50 milhões de pessoas morreram no mundo por causa da gripe espanhola. A doença se espalhava muito fácil e não afetava só idosos ou pessoas com comorbidades. Os sintomas da gripe espanhola eram terríveis. Algumas pessoas chegavam até a suar sangue, por exemplo. Mais de 1/4 da população mundial na época sofreu com a doença. E até o então presidente eleito do Brasil, Rodrigues Alves, foi infectado em 1918. Outra curiosidade da doença aqui por essas bandas é que, de acordo com o Instituto Brasileiro de Cachaça, a gripe espanhola é responsável pelo mais famoso drink made in Brasil, a caipirinha. Como a doença não tinha cura, a população de São Paulo tentou um remédio caseiro. Eles misturaram cachaça com limão e mel. Claro que esse suposto remédio obviamente não curava ninguém de verdade. Bem parecido com certas curas milagrosas que alguns tentam vender por aí hoje em dia. A diferença é que a caipirinha pelo menos é gostosa, né? Bom, nesse século a primeira pandemia registrada foi a gripe suína de 2009. Era causada pelo vírus H1N1 e que surgiu em porcos no México e se espalhou muito rápido pelo mundo todo também. Lembra do caos e do medo causados pela temida gripe suína? Então, ela matou 16 mil pessoas no mundo. As vacinas foram desenvolvidas já a partir do segundo semestre daquele ano e o Brasil garantiu mais de 80 milhões de doses, que começaram a ser aplicadas em março de 2010. Segundo o Centro de Estudos Estratégicos da Fiocruz, em apenas 3 meses, utilizando as vacinas adquiridas e os novos lotes fabricados pelo Instituto Butantan, o Brasil conseguiu vacinar 92 milhões de pessoas. O Brasil foi líder de vacinação em relação à sua população. 42% da população brasileira foi imunizada. Em segundo lugar estavam os Estados Unidos, com 26%,
e depois o México com 24%. O Brasil já foi líder em vacina. Para ouvir melhor o que mudou e o que poderia ter sido feito diferente daquela época para agora, vamos falar com quem entende do assunto e quem lida direto com ele no dia a dia. Doutora Natália Pasternak, como o mundo todo poderia ter combatido melhor essa pandemia da Covid-19? Levando mais a sério desde o início, André. É claro que bem no começo a gente ainda não tinha todas as respostas. Uma vez que essas diretrizes de combate foram estabelecidas, precisava se fazer o distanciamento social, usando máscaras e investir em vacinas. Ao partir do momento em que essas diretrizes ficaram claras, muitos países ainda se recusaram em cumpri-las. E daí a gente tem essa situação de hoje. Você acha que algo poderia ter sido feito antes para conseguir encarar essa pandemia de uma maneira mais efetiva? A lição que essa pandemia deixa é que nós precisamos estar preparados para fazer comunicação de risco com a população em diversas instâncias. E esse despreparo é que realmente nos pegou na condução dessa pandemia. Quando tiver grande parte da população vacinada, acabou esse pesadelo ou a gente vai continuar convivendo com isso por muito, muito tempo? A gente vai continuar convivendo com o vírus por muito tempo, mas o pesadelo deve acabar com uma boa vacinação em massa. Lembrando que o que vai dizer se acabou são os números de casos novos, de hospitalizações e de mortes. São esses números que vão nos dizer quando que o pesadelo acabou. Como a doutora Pasternak falou, álcool gel, máscara, tudo vai virar parte da nossa cultura mesmo quando isso tudo acabar. E um dos detalhes que também permanece é o teste de Covid, seja para quem vai fazer um trabalho especial ou, infelizmente, quem está com sintomas e pode estar infectado com o vírus. E é isso que eu vou fazer agora. Estou sem sintomas, mas para fazer esse trabalho aqui especial, eu vou lá fazer o meu teste de Covid. Mas antes de fazer o teste de Covid, vou dar uma encostada aqui e conversar com um amigo meu que viveu de perto uma das situações mais trágicas da Covid no Brasil, que foi a situação de Manaus, onde teve um aumento muito grave de casos, faltou leito nos hospitais, mais do que isso, faltou oxigênio para as pessoas. Rafael, o que você encontrou nesse cenário terrível de Manaus? E principalmente, você que é da região, o que te moveu a filmar e registrar isso? Eu acho que é muito importante para a gente rever não só o que levou à pandemia, mas o que levou a toda essa crise cultural, histórica, social, econômica que a gente vive, né? Posso contar aqui de uma foto que eu fiz. Nós estávamos acompanhando o SOS Funeral. Só que durante a pandemia eles estavam recolhendo corpos em casa, porque as pessoas passaram a morrer em casa. E nós fomos na casa de uma senhora. E aí, quando eu fiz essa foto, a sala, aquele cômodo todo, que é a casa, pequeno, ainda tem um almoço sobre a mesa, uma quintinha, tem uma toalha, geladeira e o caixão na casa, sem ninguém. E o pior, nesse dia, na hora que estavam retirando o corpo, essa senhora falou com, acho que uma vizinha, e aí ela sabia que estávamos colaborando com agências de fora, então ela interpretou que nós éramos de fora. E eu ouvi ela falar assim, ainda bem que esses dois repórteres são de fora, porque se sai num jornal daqui de Manaus que meu pai morreu de Covid, é capaz de eu ainda perder meu emprego amanhã. E nesse dia eu cheguei em casa, eu não aguentei, esse foi um dos dias que eu mais chorei, assim. E, Rafael, você acha que essa situação poderia ter sido diferente ou evitada de alguma forma? O que eu posso dizer para você é que uma boa parte poderia ter sido evitada, porque o Amazonas podia ter olhado, por exemplo, para essa questão de rede hospitalar, de saúde, saneamento básico, que é muito precário ainda, inclusive na capital, os pacientes sendo transportados também para outros estados. Esse dia foi um dia muito emocionante para mim, porque você vê as pessoas da sua terra tendo que deixar a sua terra para receber um tratamento, porque aqui não tem. Poxa, um estado em que cabe o território da Alemanha, da Bélgica, da Holanda, da França, não tem uma estrutura de saúde para os seus filhos, assim, digamos, né? É bem doloroso. Senhor André, Isso. boa tarde. Boa tarde. Tudo bom? Por gentileza, o senhor inclina essa cabeça máxima que o senhor conseguir. Assim? Ou tá bom? Isso. Prontinho. Isso. Aí o resultado tá logo aí embaixo, não reagente. Hoje não reagente, sem Covid, graças a Deus. Essa pandemia também trouxe várias dúvidas, né? Muita coisa mudou
no mundo, na sociedade, na política, em função da pandemia. Então, nada melhor do que a gente ter, à distância de um toque no celular, a possibilidade de ligar para um advogado. Vamos chamar então o doutor Marcelo Cabral de Menezes, grande advogado. Doutor Marcelo, muita gente já até previa ou levantava essa possibilidade de uma pandemia. As autoridades ou alguém poderia ter feito alguma coisa para se precaver melhor? Olha, Fran, do ponto de vista técnico, sim. Por exemplo, em 2005, a própria OMS editou um regulamento internacional sanitário que foi publicado em 2007, exatamente com dispositivos para que pudesse atacar de uma forma mais robusta problemas de epidemia e problemas globais ou localizados, ou seja, uma forma muito mais segura e uma forma muito mais organizada globalmente. Mesmo durante a pandemia, a gente viu esse fenômeno das fake news e muita gente espalhando desinformação. Existe alguma maneira de punir essas pessoas? A gente tem no artigo 154A do Código Penal, dispositivo que pune aquele que cria e publica fake news. E no 286, penalizando aquele que propaga essas fake news criadas. Há dispositivos legais. Está faltando só atitude. Inclusive, Fran, temos bons exemplos nas pandemias passadas do quão grave pode ficar a situação se não implementarmos as medidas corretas. Estava lendo um livro a respeito disso, A Grande Gripe, que fala exatamente sobre os erros que a gente cometeu na gripe espanhola e que nós estamos cometendo de novo na Covid-19. Muitas das pessoas que morreram nunca viram um médico ou uma enfermeira. Fora do mundo desenvolvido, a situação era muito pior. E nas regiões rurais da Índia, na União Soviética, na China, África e América do Sul, onde a doença costumava ser mais virulenta, registros confiáveis praticamente não existiam. Essa era a realidade em 1918, durante a pandemia do vírus influenza, da gripe espanhola. Legal a gente falar com um historiador, Luiz Antônio Simas, para dar um panorama de como foi a passagem dessa e outras pandemias aqui pelo Brasil e até a gente tentar fazer um paralelo com a pandemia da Covid-19. A gente sofreu muito com a gripe espanhola, mas vai além disso. A febre amarela, a varíola no século XIX continuava devastadora. Então, no fim das contas, a gente estava até há certo tempo sem uma doença que tivesse esse perfil avassalador, né? E se a gente tentar traçar um paralelo entre essas outras pandemias, epidemias que passaram por aqui e a atual pandemia da Covid-19, a gente consegue encontrar? Essas doenças acabam tendo um perfil muito mais devastador naqueles que são menos favorecidos. Então, não adianta dizer que o vírus, né, ele devasta todo mundo de uma forma igualitária, porque a experiência histórica mostra que não foi assim. Como você, de repente, poderia fazer aí um exercício de futurologia para imaginar como é que a gente vai ficar depois da passagem dessa pandemia da Covid-19? Eu acho que a gente vai estar diante da circunstância de ter que reinventar o país, não só por conta da pandemia, mas por todo o contexto político, e aí eu acho que é um esforço coletivo. A única coisa que eu diria é a seguinte: não vejo saída individual. During the first wave of pandemic, which lasted for more than about 6 months, we saw about 700 deaths but then all around there was huge frenzy, hate, fear. The second wave lasted only for about 3 months, but then the death toll per day was close to about 2,200. But yet, sweetly, I was surprised to see that people were coming out to help each other.